salve, galera! Teve hat-trick do Pedro? Não teve hat-trick do Pedro, mas teve gol do Pedro. Teve 2 gols do Pedro. Teve gol do Pedro! Flamengo, ó, não jogou isso tudo, mas a taça é nossa, o campeonato é nosso. Já a gente fala sobre. E teve hat-trick do Pedro. Gol do Pedro. 2, 3, gol do Pedro. Só que, na verdade, se fosse arbitragem, a não ter aquela linha que é milimétrica, a tal da paralaxe, o Flamengo tinha feito um golzinho a mais, o que acabou ficando elas por elas, porque aquele pênalti, não sei, meio mequetrefe. No final das contas, o Flamengo não fez uma partida tão boa, né? Não fez uma partida tão boa, mas mesmo não fazendo uma partida tão boa, o Nova Iguaçu não fez absolutamente nada. Só que esse nada foi ainda muito mais que o Fluminense, porque o Fluminense deu um chute a gol em 2 jogos contra o Flamengo. O Nova Iguaçu, ele pediu um pouco mais do goleiro do Flamengo. Mas assim, realmente foi só chute de longe. Não teve nada demais assim, sabe? O Flamengo também não criou muito. O que aconteceu foi um Flamengo cirúrgico, muito sólido na defesa. E quando acabou, o primeiro tempo foi bem sem graça, na verdade, bem xoxo. Mas quando o Flamengo tem essa consistência tão forte na defesa, lá no ataque é questão de tempo para acontecer o gol. Então o que acontece? Como o Nova Iguaçu foi perdendo muito espaço, apesar de ter começado em cima, foi perdendo muito espaço, quando o Flamengo faz o primeiro gol, o Nova Iguaçu já começa, né, a perder um pouco da consistência. E é questão de tempo para o segundo e para o terceiro, porque, né, o Vasco levou o baile dos 2 jogos, porque o Vasco perdeu 2 jogos e empatou 1 com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não conseguiu fazer cócega no Flamengo, né? Não é soberba, mas com o time que a gente tem, a gente não pode perder o Nova Iguaçu, né? É questão prática da coisa. Já tiramos da frente, porque terça-feira, né? Terça-feira às 7 horas tem Libertadores. Esse jogo com Milionários é importante que a gente comece bem, é bem importante que a gente comece bem. E não sei se vai ter gol do Pedro ou se não vai ter gol do Pedro, mas a gente torce para que tenha gol e hat-trick do Pedro. O Flamengo está praticamente com a mão na taça. O Nova Iguaçu não vai conseguir fazer tirar essa diferença de gols para um time que não toma gol, né? É um time que não toma gol. Então o Flamengo quebra uma sequência do Fluminense, né? E consegue esse primeiro título do ano, apesar de não mais importante, mas tira um peso já das costas, né? No início do vídeo eu falei da questão da linha, né? É uma vergonha no Brasil essa linha traçada tão fina, paralaxe. Você começa a ver aquele monte de linha colorida na tela, o que acontece? Se a gente tivesse uma linha como a da Premier League, que ela é mais grossa, a gente dá uma margem de erro que resolve. O Pedro, qual foi a vantagem que o Pedro levou nesse lance que realmente caracteriza impedimento? Tudo bem, eu sei, estava na frente, é impedimento. Mas qual é a vantagem? Como é que é? A moral da história do impedimento é justamente não deixar que o jogador leve vantagem da posição dele, né? Mas enfim, é outra discussão que, assim como tantas outras no Brasil, acabam não surgindo, né? E aí os árbitros acabam deixando toda essa responsabilidade para quem está no VAR, e aí, enfim, aquele ciclo infinito que a gente acaba não dando atenção quando deveria. Mas saldo final, o Nova Iguaçu vendeu caro. Esse 3-0 não significa necessariamente o que foi o Nova Iguaçu. Ele está na final por algum motivo, claro, o nível nosso é baixíssimo, mas foi 3-0, parabéns ao Nova Iguaçu. Tem mais um jogo, mas o Flamengo volta da Libertadores tranquilo. Acho que o Tite não vai botar time reserva. Ele vai acabar botando o time reserva na segunda partida contra o Palestino na Libertadores. Valeu, galera. Hoje foi um pouquinho diferente, um pouco empolgado com o resultado. E é
isso aí. Mengão campeão carioca.